Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos então fazer a correção das atividades 6 e 7, né, da segunda semana aí do PET. Então, a questão número 6, ele pede para determinar o diâmetro de uma circunferência de 2,5 metros. Já sabemos que o diâmetro ele é o dobro do raio. Então, se o raio mede 2,5, multiplicamos por 2, o diâmetro será de 5 metros. Depois a questão número 7, né? Ela tem vários comandos nessa questão. Primeiro pede para traçar uma circunferência de raio medindo 2 centímetros. Então, você vai pegar o seu compasso, vai colocar a ponta seca, né? Aí na folha do caderno e com uma abertura de 2 centímetros. Essa abertura você mede na régua, né? Antes de você vir com a ponta seca para fixar aqui. E aí, fixando a ponta seca, a ponta que tem, né, o grafite, você vai montar exatamente, né, a circunferência. Muito bem. Então, esta circunferência, ela tem 2 centímetros de raio. Aí, você vai traçar um segmento do ponto aqui central da circunferência a uma extremidade. Então, esse segmento é o raio. Então, o raio é o segmento OQ, tá? Depois, para você marcar o segmento OP, você vai pegar o transferidor, colocar o centro da linha de fé aqui, né, no centro da circunferência, e vai observar, né, aonde está a marquinha de 120 graus. E aí você então vai ligar esse segmento ao centro. Então, este ângulo aqui é o ângulo de 120 graus. É o ângulo POQ. Depois, pede para traçar a bissetriz desse ângulo POQ. Você vai pegar a régua, né, saindo do vértice aqui desse ângulo, né, e traçar a bissetriz. Então, se esse ângulo aqui mede 120, a bissetriz dividiu esse ângulo em dois ângulos de medidas iguais, pedindo para marcar o ângulo 60 e 60, certo? Depois está pedindo para ligar o ponto P ao ponto Q. Então, quando a gente liga, você observa que nós formamos aqui um triângulo, né? E em relação a esse segmento PQ, pede para você traçar o ponto médio. Então, o ponto médio, ele está aqui. Esse ponto médio, ele vai estar em cima da bissetriz. Se nós tivéssemos que traçar a mediatriz, ela ia coincidir com a bissetriz. Mas ele pediu apenas para destacar o ponto médio. Então, tá aqui o ponto médio do segmento PQ. E quais são os lados, então, desse triângulo aqui, né? Ou seja, desses dois segmentos aqui, os lados OP e os lados OQ, que nós representamos por essa semirreta, OP e OQ. Com isso, então, nesse desenho aqui, nós conseguimos, né, traçar a circunferência, né, com um raio de 2 centímetros. Depois, nós traçamos
o ângulo de 120 graus, medindo com o transferidor. Depois de traçado esse ângulo, você vai traçar a bissetriz, dividindo esse ângulo de 120 em dois ângulos de 60 graus, né? Depois, ligar o ponto P ao ponto Q, onde nós vamos marcar aqui o ponto médio desse segmento PQ. Então, está aqui, né, essa correção da questão 7. Espero que vocês tenham entendido, ok, gente?